Olá, muito bom dia. Está começando mais um Papo das 9 de domingo. Como vocês veem, eu não estou falando da minha casa no Rio de Janeiro. Eu ainda me encontro fora de casa, estou em Olinda, Pernambuco. Terminamos no Nordeste, lá para os lados do Rio Grande do Norte, essa semana, gravações para o programa de TV da Globo News, que vai ao ar em agosto. Falarei sobre isso oportunamente. E sábado e domingo, aqui em Olinda, participando do maior evento espírita do estado de Pernambuco, o CIMESP. E por aqui passei meu aniversário. Ontem, completei 56 anos, sábado, trabalhando. Palestra voluntária sobre a força do Um. Foi muito emocionante porque a plateia de 2.000 pessoas, de forma muito generosa e afetuosa, cantou parabéns. Depois recebi muitos abraços, muitos cumprimentos. Me senti sinceramente abastecido de fluidos, de amizade, de carinho, de afeto. E devo dizer que quando fui convidado para participar desse evento, meses atrás, pelo Mário Júnior, ele disse: bora participar de mais uma edição do CIMESP? Eu disse: bora. Quando vai ser? Aí ele: 30 de julho. Eu fiquei em silêncio uns segundos e falei assim: poxa, mas é meu aniversário, como é que vai ser isso? E respondi: sim, vamos nessa. No entendimento de que é muito bom a gente poder também passar o aniversário se sentindo útil. E eu não errei na minha avaliação. Foi uma experiência linda. Houve surpresa, houve bolo, houve velhinha. Um beijo aqui pro Evandro e pro Jorge, os amigos que ontem fizeram uma festinha surpresa. E o Papo das 9 de hoje, eu vou pegar carona, se me permitem, no aniversário, para a gente refletir sobre o processo de envelhecimento, da passagem do tempo e do sentido dos aniversários, né? Porque aniversário, bem entendido, é o cumprimento de mais um ciclo. Você nasceu num determinado dia do ano e o Sol, a Terra vai levar 365 dias para dar a volta em torno do Sol, cumpre-se um ciclo. A gente faz a contagem do tempo assim. Tudo da natureza se resolve em ciclos, tudo. E isso vale para a gente também. E não apenas aniversário de pessoas. Nós teremos, por ocasião do Dia da Independência, 7 de setembro, a celebração do bicentenário. E aí você vai dizer: então é só soprar a velhinha e dizer viva o Brasil independente? Não. Do meu ponto de vista, os aniversários, isso vale para pessoa física, vale para pessoa jurídica, vale para efemérides, datas importantes. É uma oportunidade da gente refletir sobre o objeto que está completando mais um ciclo. Seja uma pessoa, seja uma data como a independência de um país, seja o centenário de uma pessoa que foi importante para a nossa história, o que seja. Então, os aniversários, me parece, isso não é um determinismo, cada um sente e realiza ou não uma celebração de aniversário ou algum movimento diferente no aniversário de acordo com a própria vontade, desejo e conveniência. Mas eu acho que o aniversário oferece uma oportunidade ímpar da gente refletir sobre o que aconteceu naquele ciclo, o que você pretende que aconteça no próximo ciclo e como você percebe a passagem do tempo, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo mais, isso é fato. A longevidade é um fenômeno da modernidade, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Eu estou aqui com calor, estou suando um pouquinho, tá? Tem um calor úmido hoje aqui em Olinda e eu não quis ligar o ar-condicionado para não ficar no hotel onde eu estou um ruído que atrapalhasse a transmissão. Então estou de boa aqui. Terminada a transmissão, eu troco de camisa. Que essa aqui está ficando empapuçada. Então eu dizia que a longevidade é um fenômeno do nosso tempo e a gente precisa, é uma percepção minha, há uma necessidade da gente compreender o que é envelhecer.
como lidar com a passagem do tempo, como lidar com o fenômeno inexorável do amadurecimento, da decrepitude do corpo físico, né? Então, para isso, vou recorrer a 2 leituras aqui, porque hoje eu não estou em casa com a minha mini biblioteca. Então, eu trouxe 2 livrinhos para a gente pensar junto nesse assunto. Um deles vocês já conhecem, é o Minutos de Sabedoria. Eu vou ler aqui a mensagem 58, que diz o seguinte: não dê importância à idade do seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo. Tenha ela a idade que tiver. Meus amigos, o que Pastorino aqui no livro de 1960 sugere é aquilo que a medicina moderna já confirma, que é como os fatores mentais, como os estímulos que nós damos a nós mesmos determinam maior acuidade, maior vivacidade, maior tenacidade, capacidade de responder a estímulos, se sentir presente e antenado com o seu tempo, não se fechar às inovações, não ficar carrancudo, ranzinza, afirmando suas verdades absolutas o tempo todo, porque as coisas são assim, eu sempre pensei a mesma coisa do mesmo jeito. E ter orgulho, né, de dizer, eu sou isso aqui, sempre fui, sempre serei, né? Que é um orgulho bobo, porque do ponto de vista espírita, quando a gente fala de doutrina espírita, mas isso vale para outras correntes espiritualistas também, e algumas religiões e algumas filosofias, a gente está falando que a palavra evolução explica o que estamos fazendo aqui. Não é possível evoluir, não é possível promover a reforma íntima, não é possível aprimorar o conhecimento na direção da sabedoria, quando a gente se mantém entrincheirado nas nossas verdades absolutas, né? Quando a gente não tem a disposição nem de ouvir, assimilar, aprender algo diferente. Tem um movimento que me comove sempre quando eu vejo os netinhos ensinando para os avós como manipular smartphones, tablets ou PCs, computadores, né? Porque essa garotada parece que já veio pronta, né? De fábrica. E aí as pessoas de mais idade vão, de alguma forma, se sentindo desafiadas a lidar com uma novidade que dá alguma apreensão, algum medo, porque é um novo jeito de se comunicar, um novo jeito de assimilar conhecimento e informação. E quando os idosos se permitem aventurar-se na direção de novas plataformas digitais, aplicativos, eventualmente redes sociais, sempre com cuidado de ver o que eu estou fazendo aqui. Eu não posso chegar aqui sem saber o que eu gostaria de assimilar, que experiência eu desejo aqui. Mas é lindo esse encontro de gerações, essa disponibilidade dos mais velhos de não se colocarem sempre num pedestal dizendo: ah, eu tenho mais idade que você, eu tenho mais experiência que você, eu já sei tudo o que eu preciso saber da vida, preste atenção no que eu estou te falando que você vai bem assim. É claro que experiência conta, a gente não vai menosprezar rodagem e quilometragem, mas a arrogância com que os mais velhos por vezes passam informações para os mais novos impossibilita uma comunicação que deveria ser muito proveitosa e necessária. Quer dizer, é bonito quando os mais velhos se abrem para novas experiências e conhecimentos que os mais novos eventualmente são protagonistas e dominam. Então,
envelhecer não significa ficar no seu cercadinho da sapiência que vem com o tempo. Porque essa sapiência que vem com o tempo é relativa, ela ajuda em muitos aspectos e pode prejudicar em outros, quando intoxica a gente dessa arrogância de eu sei tudo, eu já aprendi tudo, eu já estou numa fase da vida que eu não tenho mais nada para aprender. Você conhece pessoas que falam isso? Porque eu conheço, eu acho muito ruim. Muito ruim para a saúde de uma relação. Então vem aqui o Pastorino, na mensagem 58, lembrando que mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, porque nós envelhecemos, o corpo está sujeito às leis da matéria e ele vai perdendo vitalidade, força, habilidades, mantenha-se jovem bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. A mente comanda e tudo obedece. Cuidado com o que você pensa, porque isso haverá de determinar uma programação, uma rota no consumo de tempo e energia até alcançar esse objetivo. A mente é muito poderosa e nós ainda, e não se culpe por isso, porque eu também tenho plena convicção de que eu estou muito aquém daquilo que a minha mente oferece em termos de possibilidade para aprimorar minha qualidade de vida. Então, um bom desafio na idade madura, e quem vos fala é um provecto senhor de recém-completos 56 aninhos. Feliz aniversário, envelheço na cidade, feliz aniversário, envelheço na cidade. Essa música é da época do Rock Brasil, do Ira. Nós temos, eventualmente, a condição de usar os fatores da experiência e da quilometragem para fazer escolhas mais assertivas na direção que importa. Não dizem por aí que as pessoas, quando envelhecem, vão ficando mais seletivas? Você já ouviu falar sobre isso? Por que seletivas? Porque elas já aprenderam algo de importante, no sentido de não repetir tão gratuitamente certos erros. E aí você pode cometer e deve cometer novos erros, não os velhos erros. Experiência serve para alguma coisa, e isso não é pouca coisa. Então, que a gente faça bom uso desse comando mental, porque em qualquer fase da vida, esse comando mental está disponível. A maturidade turbina a qualidade das escolhas. A maturidade qualifica as decisões que nós vamos tomar em vida, na Terra. Então façamos bom uso dela. Eu acho interessante quando a gente se lembra que uma das características de um corpo envelhecido é um certo, eu diria, eu vou chamar de cansaço. É um corpo que ficou um pouco mais pesado. E isso pode ser um fator interessante para reduzir a impulsividade, que pode nos precipitar em direções equivocadas. Portanto, o idoso, assim denominado, ele tem melhores condições de navegabilidade na programação do seu GPS, do aplicativo de deslocamento, do Waze espiritual. Você tem melhores condições para não ser impulsivo, não ser precipitado e aprender algo com os erros que ao longo da jornada aconteceram. Isso é o que diz Pastorino. E quando a gente fala de envelhecer no mundo de hoje, a gente está falando de um mundo que ainda é muito cruel do ponto de vista de valores que ignoram a forma inadiável e inexorável da decrepitude. Então, vende-se o sonho da eterna juventude. Então, a indústria de cosméticos e as cirurgias plásticas estéticas, que semanas atrás o Brasil voltou a liderar o ranking de países onde ocorrem cirurgias plásticas estéticas, porque tem as cirurgias plásticas corretivas, uma pessoa que teve o rosto abalado por algum choque ou queimadura e há o entendimento de que é possível fazer algum ajuste, essa é a cirurgia plástica corretiva.
A cirurgia plástica estética é aquela que tem justificado verdadeiras atrocidades, inclusive com pessoas que nem completaram ainda o seu ciclo de crescimento, jovens, que nem maiores de idade são, se sentem na obrigação de fazer ajustes no intuito de, desde cedo, promover uma modelagem facial ou corporal que já drible eventuais percepções do que seja sinais de velhice ou ajustes bobos do tipo levar uma fotografia da Angelina Jolie para o cirurgião fazer enchimento dos lábios, sabe? Enchimento de lábio, com todo o respeito, que cada um é dono do seu nariz e faz o que acha que deve. Eu respeito muito o livre-arbítrio nesse sentido. Acho que a gente não deve ficar patrulhando de forma tão gratuita a vida alheia. Mas eu estou aqui fazendo uma digressão sobre envelhecimento e como é importante a gente lidar bem com os processos de envelhecimento para não ter o risco de entrar em certas neuroses, certos processos eventualmente até obsessivos de tentar driblar o que não é driblável, tentar ultrapassar o que não é ultrapassável. O corpo envelhece mesmo e a gente precisa aprender que isso não é contra nós, mas é em favor de nós se tivermos uma visão espiritualizada, porque todas as fases da vida trazem ensinamentos importantes. Desde que estamos no ventre da mãe, na fase girino, a evolução da gestação, e nesse período, embora o corpo físico não esteja ainda pronto, nós estamos espiritualmente vinculados a esse corpo, razão pela qual uma pessoa adulta que faça eventualmente uma terapia de vida passada e realize a regressão de memória, ela haverá de lembrar-se de situações do período da gravidez em que esse espírito estava ainda se ajustando ao corpúsculo no ventre da mãe, mas já registrava percepções, o momento de tristeza ou amargura da mãe, as discussões com o pai, o abandono, a imensa alegria de ser mãe, a alegria de acompanhar a evolução da gravidez. Tudo isso, de alguma forma, é percebido, é captado por esse espírito e já é um fator de aprendizagem, porque você tem ali uma simbiose, uma mistura interessantíssima de vibrações da mãe com o reencarnante, né, na visão espírita, e isso determina um mútuo aprendizado nesse entrechoque de vibrações, nessa intercorrência energética. E quando somos crianças em todas as fases da infância, somos esponjas abertas a todo o conhecimento, toda a informação, toda a instrução. De 0 a 7 anos é o período nobre do aprendizado, é o melhor período para assimilar conhecimentos e informações, aprender novos idiomas. E esse processo não cessa em todas as outras fases da vida. Na adolescência, hormônios em ebulição, a mudança do corpo, aparecimento, digamos, dos pelos pubianos, as mamas que crescem, as formas do corpo começam a se modificar. Pai e mãe já não são super-heróis infalíveis, a gente começa a perceber que pai e mãe têm, como nós, como todos, falhas, limitações e cometem erros, nem por isso devem deixar de ser respeitados. E aí vem a juventude e esse frio na barriga da decolagem, né, da autonomia que você vai buscar na vida, na sua subsistência, na sua livre capacidade de escolher e correr os riscos por si próprio, sem botar a culpa em ninguém, né? E aí a gente vai envelhecendo, e à medida que a gente progride na vida na Terra, cada etapa da existência traz o seu aprendizado. Qual é o aprendizado importante do ponto de vista espiritual que a velhice traz? É uma boa reflexão.
Porque vejam, é muito comum a gente ouvir piada relativizando ou emprestando graça às limitações da idade, né? Porque elas são evidentes. Quer dizer, você já não tem a mesma força física, você não tem mais a mesma, eventualmente, isso não é uma regra absoluta, memória ou capacidade de enxergar esses óculos. Eu comecei a usar óculos há 3 anos. E para mim já foi um aprendizado. Poxa, eu achei que pudesse ficar mais tempo sem óculos. Não deu, paciência. O óculos faz parte agora da minha autoimagem. A maior parte do tempo eu estou com óculos agora e não tem problema. A vida segue, graças a Deus. Eu consigo enxergar com óculos. Então, a acuidade visual a gente vai perdendo progressivamente. A capacidade auditiva a gente vai, ou existe uma tendência de escutar com mais dificuldade. A gente começa a ter dores, dificuldades assim de lidar com certos movimentos, né? Existe uma dificuldade em relação a uma alimentação que precisa ser regrada, né? Então a gente vai ter que ter cuidado com o sal, com o açúcar, com a gordura, com a fritura, com a taxa de glicose, né? Com o colesterol. Então tudo isso passa a fazer parte de um universo que antes não era tão importante. Aí eu pergunto novamente, qual é o aprendizado que tudo isso traz para o espírito imortal? Esse é um ponto importante, porque na ampulheta espiritual, a passagem do tempo pela Terra se dá numa fração de segundo. É um tempo muito rápido da encarnação no reloginho da espiritualidade. E do ponto de vista espírita, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª, nem a 100ª vez que nós estamos neste planeta, com o envoltório corporal, tendo a necessidade da experiência carnal para o aprendizado espiritual. Então, qual é o aprendizado que especificamente a velhice nos traz? Eu acho que são vários e são todos muito interessantes e fascinantes. Depende da sua vontade de enxergar a metade vazia ou a metade cheia do copo. Eu estou tentando enxergar a metade cheia. Se você perguntar para mim, você preferia não usar óculos? Eu diria, preferia. A maior parte da minha vida eu passei sem óculos. Só que agora está difícil. Por exemplo, as letrinhas aqui das mensagens que vocês estão mandando, a olho nu eu não consigo mais enxergar. Consegui até 4 anos atrás. Agora, opa, estou aqui percebendo. Qual é a metade cheia do copo? Então vamos lá. Primeira questão que me parece interessante é a percepção crescente da finitude. O ciclo de vida na Terra encerrar-se-á. E isso é a única verdade absoluta que nós temos na vida. A única certeza que nós temos na vida é que um dia o nosso ciclo de vida na Terra cessará, porque o corpo tem prazo de validade. Como lidar com a finitude é um aprendizado que é mais importante e presente na idade avançada. Porque a gente vai percebendo que já passou da metade da ponte, como diz o ditado, e você diz assim, mas vem cá, como é que eu lido com essa informação? Ela me traz angústia ou serenidade? Eu estou pronto para fazer a viagem? Eu me sinto apto a lidar com a ideia da finitude, sem que isso me traga angústia e ansiedade? Eu estou conseguindo consumir parte do meu tempo e da minha energia nessa vida para compreender o que é o sentido da vida, qual é o propósito da existência, como é que eu exercito a minha espiritualidade, como é que eu penso a transcendência. Então, a idade avançada nos traz uma perspectiva real e concreta de encarar a finitude. E isso não precisa ou não deveria ser um fator de estresse ou que leve a processos de angústia ou ansiedade. Porque só morre quem vive e a morte não existe, é uma transição. Os espíritas não falam morte, falam de desencarne. Você
desacopla o espírito do corpo. A palavra desacoplagem é perfeita, porque é exatamente isso. Molécula a molécula, perispírito se desprendendo do corpo denso. E é isso que acontece. Tecnicamente a gente morre todas as noites, porque quem precisa descansar é o corpo, é a carcaça. O corpo humano, o corpo material, ele precisa de pausa, ele precisa de um descanso, ele precisa desligar os circuitos. E a mente precisa, portanto, entrar num estado de repouso para um refazimento. Agora, o espírito, ele não tem a necessidade do descanso, dormir pelo menos 8 horas por dia. Não, o espírito não tem essa necessidade. Então, uma questão que eu acho fundamental para mim, tá? Enquanto possibilidade de aprendizagem, é lidar com a ideia da finitude. E isso é muito interessante. Isso não é ruim. O adolescente se sente imortal, ele se sente um super-homem, uma super-mulher. Por que eu vou ficar pensando na morte? Eu estou cheio de vida. Eu não estou nem aí para a ideia da morte. Eu já fui adolescente, eu era assim, a ideia da morte não estava colocada no meu horizonte. A morte do corpo. E a gente começa a elaborar e pensar com outro gradiente de tempo e outro horizonte. Você começa a se situar no calendário que não se encerra com a passagem para o plano espiritual. Nós somos imortais. E a ideia da imortalidade traz novos desafios e percepções. Bom, a proximidade da finitude é uma questão. A outra, como é que a gente lida com o nosso orgulho? Porque eu acho que a maturidade, quando a gente vai envelhecendo, existe a necessidade de pedir ajuda, porque a gente, como disse, não está mais na plenitude das funções físicas. E a decrepitude do corpo vai demandando pedido de ajuda. Eu preciso de ajuda para subir no ônibus, eu preciso de ajuda para ler aquela placa ou qualquer outra informação que está mais longe, meu óculos não alcança. Eu preciso de ajuda para me deslocar na cidade, eu preciso de ajuda para ir às compras, eu preciso de ajuda para carregar sacolas. Então veja, gente, é uma curiosidade. Especialmente os homens, que são muito essa coisa da sociedade patriarcal machista, da força do homem, resolver com o emprego da força os problemas. Para os homens em particular, a perda da força física é uma questão. E aquilo que eventualmente era motivo de orgulho precisa ser o exercício da humildade. Não é feio envelhecer. Todos, no melhor cenário, envelheceremos. Envelhecer é um prêmio, significa que você está avançando na senda da vida. Né? Então, temos uma questão aqui que é muito clara para mim. O exercício da humildade. Não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de dizer, eu acho que não dá mais para eu trazer as sacolas do supermercado sozinho, está difícil, eu vou precisar de ajuda. Ou, depois de um tombo, e a gente sabe que as quedas e os tombos na idade avançada significam riscos adicionais de perda de qualidade de vida. Então a gente tem que se precaver dos tombos. A partir de uma certa idade, eu já estou vivenciando isso, a gente vai perdendo musculatura. Então a gente precisa fazer o movimento contrário, precisa trabalhar a musculatura para manter uma estrutura física segura, para que você não caia de maduro, como se disse, né? Caiu de maduro. Não, eu estou aqui com alguma condição física que permite que eu tenha mais firmeza no passo, melhores condições de subir ou descer uma escada e por aí vai. Muito bem. Eventualmente a gente vai ter que pedir ajuda para subir ou descer uma escada. Né? Então, depois de uma queda, como eu dizia, a família fica mais atenta e diz assim, não dá mais para fazer isso sozinho. É horrível para uma pessoa ouvir isso. A perda da autonomia. Eu conheço algumas pessoas muito queridas que já chegaram numa fase bem avançada da vida física, que embora sejam absolutamente antenadas com tudo, estão com ótima memória, estão situadas com tudo,
se ressentem porque a família diz assim, não dá mais para fazer aquelas andanças que a senhora fazia, não dá para fazer, não dá mais para ir no Maracanã sozinho, não, vô. Então a gente tem que ter essa humildade de reconhecer. Bom, então eu peço ajuda. Vai comigo no Maracanã? Vem comigo fazer um passeio na praia. Vamos dar uma andada num lugar que está calor hoje. Vamos num cinema, num shopping para dar uma voltinha. Então, a gente precisa estar atento ao convite que o envelhecimento nos faz para o exercício da humildade. Reconhecer que eu já não sou o mesmo, mas eu não perdi a vontade de viver e de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, se eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. E a vida segue. E vamos que vamos. Uma outra questão que constitui um desafio no processo de envelhecimento, na minha opinião, é que nós somos egressos. Nós que já passamos dos 50, somos egressos de uma época em que tinha o estereótipo do vovô e da vovó. O vovô e a vovó ficavam mais em casa, de casaquinho, vendo televisão, tricotando, ouvindo radinho de pilha, aquela coisa. Hoje em dia você vai encontrar pessoas com 70, 80, 90 anos, cheio de energia e vitalidade. Portanto, a humanidade está envelhecendo mais, nós estamos vivendo mais, mas nós estamos envelhecendo com mais qualidade, vigor, resiliência. Isso significa um baita desafio. Por exemplo, quebrar esses estereótipos. Lugar de pessoa com 70, 80, 90 anos não deve ser mais em casa, refugiada no sofá o tempo todo. Ela vai ter ainda, isso é uma bênção, vitalidade e disposição. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando você pega Mick Jagger, que fez outro dia 80 anos, o líder dos Rolling Stones. Deixa eu checar se é 80 ou 70, porque, se eu não me engano, Mick Jagger completou outro dia 80. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Se eu estou certo, vamos ver se a minha memória com 56 anos está boa ou está ruim. Mick Jagger, que idade tem? Atenção, Brasil. 80, não é isso? 80 anos. Ele é de 1940. Oitentinha, gente. Oitentinha. 80 anos com aquela vitalidade. Pergunta quantos anos tem Caetano Veloso. Pergunta quantos anos tem Alceu Valença. Pergunta quantos anos tem Gilberto Gil. Eles estão... 79, o pessoal aqui, tem o povo todo dos Rolling Stones está dizendo 79. Tecnicamente 80. Com aquela lingona dele no palco dos Rolling Stones, cheio de disposição. 79 anos. Já me rendi aqui às evidências, está cheio de fã dos Rolling Stones. Então você vai pegar aqui um contingente de vovôs e vovós que não está nem aí pro estereótipo. Paul McCartney é oitentão, né? Me digam aí, por favor, que a pesquisa de vocês está mais rápida que a minha. O Beatle mais bonitinho, né? Paul não perdeu 80. Paul McCartney, oitentaço. Caetano completa 80, dia 7 de agosto, diz a Maria Elizabeth aqui para mim. Aí, pessoal confirmando. Milton Nascimento está fazendo agora turnê. Então veja, aonde eu quero chegar. Hoje, você chegar nessa faixa etária é diferente de como chegávamos nessa faixa etária algumas décadas atrás. Então a gente tem que corrigir o olhar, digamos, os hábitos, os costumes e as expectativas quando a gente chega nessa idade. E aí até a possibilidade, porque às vezes você passa a vida inteira com alguém muito querido, aí um dos cônjuges desencarnou. O outro ou a outra continua com vida, continua tendo vontade de viver e de continuar usufruindo das coisas boas da vida e eventualmente vai ter vontade de casar de novo. E casar de novo
com o desejo sexual e a libido presente. Não como era antigamente, mas de outra forma. E para isso existem, inclusive, recursos químicos. Por exemplo, aquelas pílulas azuis que trazem virilidade ao homem, elas permitem que pessoas de idade avançada se sintam mais, eu diria, aptas, se assim entenderem que deva ser. Não é algo compulsório. Você não mede qualidade do sexo só pela penetração. A gente precisa ter essa clareza, tá? Um relacionamento sexual tem diferentes canais ou diferentes zonas erógenas, carícias, possibilidades de você ter qualidade de vida sem a necessidade da penetração, do pênis ereto. Agora, quando isso torna-se importante para um homem com idade avançada e ele opta, com orientação médica sempre, porque tem questões, a fazer uso desse recurso, por que não? Qual é o problema? Você acha que isso é ruim? Ah, vovô, você não está na idade de fazer essas coisas? Quem disse isso? E por que disse isso? De onde vem esse conceito? Então, a gente está precisando aqui retrabalhar conceitos. A gente está precisando aqui ter um olhar mais, eu diria, antenado com uma nova realidade. Com uma nova realidade. E essa realidade, ela demanda a coragem de viver e ser feliz. Dos idosos não se dobrarem a essas expectativas quando elas têm origem em preconceito, tá? Quando elas têm origem em preconceito, elas não são bem-vindas, porque elas estão defasadas, elas são tortas, e elas não permitem que uma pessoa, seja homem, seja mulher, nessa fase da vida, fiquem aprisionadas a ideias preconceituosas, penso eu. É uma opinião. Uma outra questão é como idosos lidam com a ditadura da eterna juventude. Como eu falei, essa indústria que vende a ideia de que para você ser feliz você precisa esconder pés de galinha, rugas, cabelos brancos, barriga, calvície. Aí você começa a associar alguns aspectos físicos a envelhecimento. E se você morde essa isca, você pode estar enveredando num caminho muito doloroso e sombrio. Porque eu vou dar um exemplo aqui que há muitos anos atrás eu dava em palestras que eu fazia, quando abordava a questão eu ia falar terceira idade, que é uma expressão que eu não gosto. Quando a gente vai alcançando a melhor idade, Copacabana é o bairro do Brasil, fica na zona sul do Rio de Janeiro, que concentra o maior número de idosos por metro quadrado. Até onde eu sei, o IBGE continua dando essa informação. E Copacabana é interessante quando eu frequentava com assiduidade um centro espírita em Copacabana chamado Joana de Ângeles, que ficava numa salinha comercial, pequenininha, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eu mantenho contato com a instituição até hoje, mas não dá mais para frequentar como eu frequentava antes, sempre nas sessões públicas, nas palestras de sábado às 10 da manhã. Aí depois da palestra que eu assistia, e depois eu comecei a fazer, eu gostava de dar uma passeada no calçadão para me beneficiar da brisa marítima e me beneficiar da luz solar, né? Mas o grande benefício era ver aqueles velhinhos jogando peteca ou vôlei na areia. E eu sempre olhei com uma inveja boa, dizendo assim, eu quero chegar a essa idade desse jeito. Por quê? Primeiro porque são todos lindos. Parecem criancinhas brincando. Sim, com o corpo de pessoas com mais idade, mas a pele bronzeada, a alegria de viver, disputas esportivas assim com muita energia, com muita, assim, aquela disputa ponto a ponto, que você eventualmente xinga o outro, não vai nada disso não sei o quê. Aquilo vira uma terapia, há uma leveza. E o mais importante, mas isso é uma suposição minha,
Esses idosos de Copacabana que se divertem na areia jogando frescobol, vôlei, o que seja, peteca, eles são lindos porque eles não têm nenhuma vergonha de ter a idade que têm. E isso é muito interessante porque quando você quebra em você um olhar muito rigoroso sobre uma estética de beleza que leva em conta apenas as formas físicas, aquilo que Pastorino estava dizendo na nossa mensagem de abertura aqui, mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. O que eu percebia nos velhinhos de Copacabana, na areia da praia, era uma vontade de viver e de ser feliz que extrapolava toda e qualquer expectativa da gente apressadamente julgá-los pela idade que o corpo aparenta. Então, eles, no meu ponto de vista, eles criavam eles criam um efeito rejuvenescedor a partir da alma, de dentro para fora, em que você consegue enxergar beleza. Existe um sex appeal quando uma pessoa de mais idade se sente jovem a partir dessa mentalização positiva que o Pastorino fala. Tem um povo aqui lembrando, eles dançam e dançam bem. O que tem aí do chamado baile da terceira idade, que é o nome que eles não gostam. Né? Não é por aí não. Muita gente pede valsa, gente que gosta de dançar e dança bem. Então, estamos falando da necessidade da gente ter cuidado com avaliações precipitadas e preconceituosas, porque o mundo está envelhecendo. Todos nós estamos passando ou vamos passar por isso, progressivamente. Faz parte, não é para se sentir triste, não é para se sentir estou no ocaso da vida, tadinha de mim. Eu sugiro que vocês leiam Hermógenes, porque o introdutor da Hatha Yoga no Brasil, que eu tive o prazer de conhecer e ter como amigo, escreveu um livro maravilhoso chamado Saúde na Terceira Idade. Ser jovem é uma questão de postura. É o título e o subtítulo do livro. Hermógenes traz um receituário, digamos assim, de como a gente poderia emprestar método ao exercício mental que traz vigor físico e espiritual, oxigenando a mente. Então, técnicas de meditação, orações. Oração não está vinculada a esta ou aquela religião. Oração é o exercício da transcendência. E isso nos torna pessoas mais leves, com uma boa sintonia. E isso traz alento ao nosso sistema fisiológico. Técnicas de relaxamento. A alimentação, que a gente precisa ter cuidados. Existem, evidentemente, alimentações mais saudáveis do que outras. Existem alimentações ou alimentos com mais radicais livres que depredam a nossa fisiologia. E existem alimentos que são pura luz, porque eles trazem muita energia com pouco consumo. Eu diria eles fazem o intestino trabalhar, eles regulam as funções intestinais, eles regulam a taxa de açúcar ou de gordura com sabor. Nós estamos vivendo um tempo em que sim, claro, é meio constrangedor dizer isso, num país que tem, nesse momento, por conta da carestia dos alimentos, aproximadamente 30 milhões de brasileiros que não podem escolher o que comer, porque passam fome. Eu preciso sempre referenciar isso, isso é uma vergonha. Mas em condições normais de temperatura e pressão, Hermógenes considera que devemos ter critérios para a escolha dos alimentos, né? E ele tem uma analogia linda, linda, que ele fala que os idosos estão no alto da montanha, acompanhando o burburinho e a turbulência da planície, aonde vários e vários jovens buscam freneticamente o melhor caminho para a existência, de forma impulsiva, impaciente,
E esse caminho vai dar onde está o idoso, o velho, a velha, quando fazem da vida esse exercício de busca do conhecimento, busca da sabedoria, da informação que traz mais serenidade, equilíbrio, uma sensação de plenitude, o exercício da paciência, não ser uma pessoa rancorosa, ranzinza, azeda, não guardar mágoa ou ressentimento. E vai construindo essa paz interior, que paz não é sinônimo de imobilidade. Paz é sinônimo de uma serenidade prazerosa. É aí que estão os idosos no alto da montanha. É uma condição que a maioria dos idosos pode desenvolver por juntar os anos de vida, a experiência, a quilometragem, a rodagem, com essa disposição de enxergar as coisas dentro de outra perspectiva. É um exercício existencial. Nós que estamos nesta condição pré-terceira idade ou já na terceira idade, precisamos ter a coragem de inovar algo na nossa rotina em favor dessa nova condição. Tem uma mensagem que eu também separei aqui, de Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, mensagem 169, busquemos a eternidade. A mensagem diz o seguinte, olha que bonitinho. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. O que ele está dizendo aqui é que aquilo que castiga o corpo, na verdade, o corpo é um fio terra de moléstias que alcançam a alma, e são moléstias que têm origem nos remorsos, na culpa, nos erros do passado. O corpo físico, quando vai acumulando certas patologias, essas patologias não são necessariamente transportadas para o plano espiritual, pelo contrário, é uma decantação. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. É bonito isso. A gente não está vendo um ponto final à frente. A gente está vendo uma vírgula. É uma vírgula. Juventude não é um estado da carne. Há jovens que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta o enriquece de experiência e a dor lhe aprimora as emoções e o sacrifício lhe tempera o caráter. Ó. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. A gente fala de reencarnação, diferentes corpos em diferentes existências, mas nessa atual encarnação eu vou falar de mim. Eu completei ontem 56 anos. Eu perdi o número de corpos físicos que eu já ocupei nesta encarnação. Inúmeros corpos na atual encarnação, o meu espírito imortal já ocupou. Esse processo é incessante, como disse, desde a fecundação até a morte física, do berço não, da fecundação ao túmulo. Nós nunca deixamos de ter mutações que têm o vetor do envelhecimento. A gente começa a envelhecer no ventre da mãe e segue viagem. Isso não é um problema, isso é uma coisa da natureza. Agora, a palavra envelhecer, infelizmente, tem uma conotação pejorativa e sombria. Emmanuel está trazendo aqui os termos e as ideias que são talvez mais adequadas para a percepção desse fenômeno. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Sabe aquela viagem que você faz eventualmente nas férias, ou num feriadão,
Pois bem, do ponto de vista espiritual, uma encarnação na Terra é uma viagem com essa escala de tempo reduzida. Não é a regra. A regra é a vida espiritual. A Terra é um estágio. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. É um estágio, é um período. Assim como o viajante usa sandálias, que vão ficando gastas pelo caminho, nossa alma se apropria das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. O corpo é uma ferramenta, o corpo é um utensílio, o corpo é um veículo. Essa ideia às vezes choca as pessoas muito apegadas ao corpo, porque isso é um problema. Quando a gente se apega muito ao corpo, pessoas que têm assim como propósito de vida ficar modelando o corpo em academia, bronzeamento, tatuagem, recursos com uso intensivo de cosméticos e cirurgias corretivas não, estéticas. Corretiva é outra história. Cirurgias estéticas para sempre ficar assim, eu não tenho nada contra nada disso, mas eu preciso chamar a atenção de que existem situações em que há um combo, um conjunto de procedimentos que tem como objetivo unicamente driblar o envelhecimento do corpo, que é uma lei inexorável da natureza. Não dá para desafiar as leis da natureza, não dá para a gente burlar totalmente as leis da natureza. Claro, aqui ou ali você pode se permitir, não tem nenhum problema. Se você se sente melhor fazendo algum ajuste, alguma correção, é assunto teu. Eu estou falando, tudo na vida em exagero, até beber água, tudo em exagero faz mal. Ficar muito atento apenas à questão da sua estética corporal, a casca, ao envoltório do espírito, pode gerar um apego extremamente perigoso, especialmente no período da desencarnação, porque quando a gente fala da dificuldade de desencarnar ou de desacoplar, isso também está associado ao apego à matéria. Então, cuidado para não desenvolver um apego demasiado, né? Um apego demasiado a esse veículo, porque ele é apenas um veículo. Ele tem prazo de validade e ele será útil até o dia em que o pai, a mãe, Pachamama, Deus, a natureza, o nome que se queira dar, essa força superior, determinar o nosso regresso. Porque esse momento ele não ocorre por acaso. E muitas vezes ele nos surpreende, porque a gente pode desencarnar muito jovem, a gente pode desencarnar daqui a 5 minutos, a gente pode desencarnar daqui a 30, 40, 50 anos. A gente não sabe. Isso não é para deixar a gente angustiado, ansioso. Aceita, agradece, confia e entrega. São as palavras mágicas do mestre Hermógenes. Resignação positiva. Aquilo que não tem controle, controlado está. Ou aquilo que não tem jeito, solucionado está. Entrega. E aprende a entregar o teu corpo. Aprende a não se apegar em demasiado àquilo que é apenas e tão somente instrumento, veículo, utensílio. Eu já falei várias vezes aqui no Papo das 9 como é bonitinho uma analogia atribuída a Francisco de Assis quando chamava o nosso corpo físico de jumentinho. Jumentinho. O que é jumentinho? O jumento, no século XIII, né, de Francisco de Assis na Úmbria, era um veículo. Você usava o jumentinho para fazer transporte de carga ou de pessoas, eventualmente. Quando não tinha um cavalo por perto, o jumento quebra um galho. Mas era transporte de carga. Pesado. Então, jumentinho. Mas um jumentinho que a gente tem que cuidar bem. Você não vai banalizar o jumentinho, não vai descuidar do jumentinho. Você vai cuidar bem. Vai dar comida, vai dar asseio, higiene, vai dar descanso, você vai dar carinho, mas é um jumentinho. O corpo, ele merece muito respeito, é o nosso templo, é o templo do nosso espírito.
A gente precisa cuidar bem do corpo. Mas o corpo é uma ferramenta, é um veículo. Ele não é mais importante, nunca foi e nunca será, do que o recheio, que é o espírito imortal. Encerra Emmanuel com a seguinte frase: descerra, pois, o receptor do teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Que lindo! Meus amigos, eu aqui mais velho, um aninho, 56, me despeço de vocês com as suas diferentes idades. É interessante isso, porque às vezes você vai julgar as pessoas. Nós fazemos isso o tempo todo e não é certo. Você vai dizer que uma pessoa de 80 anos é um velho. Essa pessoa pode ter um espírito tão radiante e juvenil, porque ela traz essa energia, essa forma de viver e de lidar com as coisas da vida, que são, eu diria, contraditórias com a sua visão preconceituosa do que uma pessoa nessa faixa etária deva ser ou pensar ou sentir. E você vai ver jovens que são velhos, jovens que são, assim, velhos no sentido do estereótipo. São pessoas assim que não têm ânimo, estão prostradas, estão recolhidas, não têm mais vontade de fazer as coisas, ficam ali o dia inteiro sem se mexer, sem tocar nada na vida, sem ter projeto, sem ter ideias, sabe? Então, cuidado com os estereótipos e possamos viver a plenitude de todas as idades, porque todas elas trazem fases de aprendizagem distintas, e que a gente faça da vida esse hino de louvor. A alegria, a paz, a felicidade possíveis, a energia vigorosa da transformação do que seja um problema em solução, da necessidade da gente ser adubo e fertilizante, permitindo a fecundação de novas ideias e atitudes, porque vida é movimento, vida é processo, vida é jornada, vida é seguir em frente. A vida não tem um ponto de chegada, a vida é travessia. Então, em qualquer situação, com qualquer idade, com qualquer pessoa que esteja próximo ou distante de você, a vida é travessia. E o que eu desejo a vocês é uma ótima jornada, uma linda travessia. Tudo de bom, ótimo domingo. Até quarta-feira ao vivo, em mais uma edição do Papo das 9. Valeu. E muito obrigado pelas milhares de mensagens. Eu consigo ler todas, eu li várias. Ontem, sinceramente, não me sinto digno de tanto afeto e tanto carinho, mas retribuo aqui, ó, um beijo no coração, fiquem com Deus, tudo de bom.